Olá, sejam bem-vindos ao Prosa Sem Censura. Hoje nós estamos aqui com o pesquisador Walter de Souza Júnior, um grande estudioso de cultura popular, de circo-teatro, de moda de viola, e que escreveu vários livros sobre circo-teatro. Um deles é este aqui, Mixórdia no Picadeiro. Ele tem também um livro sobre o Piolim, o nosso palhaço Piolim, que foi tão importante na Semana de 22 e no modernismo brasileiro. Estamos aqui também para falar com o Walter, com a Gabriela Feola, nossa pesquisadora, e nós temos coisas muito interessantes preparadas para vocês. Vamos, então, às nossas perguntas para o Walter de Souza Júnior. Então, Walter, tudo bem? Tudo bom. Walter, como é que era a censura no circo? Bom, como todo gênero teatral, o circo também sofreu censura, né? Durante o século passado, nós tivemos aqui no Arquivo Muriel Silveira 1.080 peças de circo-teatro censuradas, ou seja, todas as peças que foram levadas no circo, elas tinham que passar pela censura prévia, né? E essa intervenção aí do censor nessas peças, ela acabou causando um efeito muito forte no circo, né? Por exemplo, as peças no princípio do século, elas eram memorizadas, elas não eram escritas, né? A partir da censura, obrigatoriamente, os circenses tiveram que escrever essas peças para submeter à censura. Então eles tiveram que aprender a escrever a escrita dramatúrgica, né? Que eles não tinham, não era um saber do circo, né? Então eles tiveram que, ao escrever aquelas peças e ao adaptar para outros personagens ou menos personagens, eles acabaram dominando essa escrita dramatúrgica por força da censura, né? Sem isso eles não teriam dominado. Não que a censura tivesse sido tão benéfica, porque eles tiveram também que aprender a negociar com os censores, né? Então eles tiveram que aprender a ter um jogo de cintura para saber aquilo que podia e o que não podia. E como as peças de circo eram muito políticas, né, elas falavam muito do momento em que se vivia, se falavam da Segunda Guerra Mundial, falavam do momento anteriormente do movimento tenentista, então elas tinham um teor muito censurável, né? Então os censores eram muito presentes tanto na censura prévia quanto no próprio circo lá assistindo as peças para ver se eles estavam seguindo direitinho aquilo que foi cortado. Mas, Walter, quando você fala assim de censura prévia, né, a gente fica com aquela imagem do censor pegar um texto, dar aquela carimbada. Como é que acontecia essa censura prévia no circo, sendo que tinha tanta improvisação, né? Como que os censores davam conta de controlar isso? De fato, é uma característica do circo-teatro o improviso, né? Principalmente porque a maior parte das peças eram protagonizadas por palhaços, né? E esses palhaços, eles improvisavam muito, colocavam aquele monte de caco, faziam piadas do momento, né? Mexiam com a plateia, né? Então, mas isso não entrava na peça que ia para o censor. O censor ele tinha que verificar aquilo que agradava ou não a censura, cortar, aquilo depois ia para a encenação e ele ia lá assistir para ver se estava seguindo. No dia a dia, o palhaço ia enxertando essas piadas, né? E aí o que acontecia? O censor voltava lá para ver, opa, isso aí não estava lá no texto, então ele já ficava lá de plantão para no final do espetáculo chamar o palhaço e falar, isso aí você não fala mais porque isso aí não está dentro do que a gente espera para um espetáculo de circo para esse público, né? Então, mas assim. Até aí Inês já era morta, né? O público já tinha rido, a piada já tinha saído. Exatamente. Então, Walter, nós sabemos que o circo migrou do picadeiro para a televisão. Nós sabemos que no começo da televisão, inclusive, foi aproveitada toda essa experiência, essa longa experiência do circo com a cultura popular, com o imaginário popular, né? A questão da improvisação, da variedade de espetáculos, né? E como é que foi? Também havia censura quando se tornou um programa de televisão? Olha, essa migração do circo para a TV, ela já provoca uma autocensura do próprio palhaço que vai para a TV, porque ele já tem que falar para um público maior, né? Então ele não pode, algumas piadas que ele já fazia mais picantes que ele fazia no circo, ele já freia porque ele está falando para um público mais de classe média. Na época que a televisão começou, lá na década de 50, 60, quem tinha televisão ainda não era o grande público, né, como foi acontecer só na década de 70. Então ele tinha que segurar um pouquinho nas piadas mais picantes para não
pisar em falso ali naquela brincadeira junto com o público, mas que estava sempre sob a censura, né? A censura na TV também era muito insistente, muito marcante, então ele tomava um cuidado duplicado, quadruplicado até para não incorrer em algum risco de falar aquilo que não agradasse a censura. E que tipo de coisa assim que os censores costumavam ver no circo? O que eles implicavam? O que eles censuravam? Então, havia uma visão do censor sobre o circo que era uma visão de rebaixamento como cultura, como expressão artística. Então, eles entendiam que o circo não tinha, por exemplo, o mesmo status que uma peça teatral, o mesmo status do que um espetáculo de dança, né? Então, eles achavam que aquilo era para um público que também não tinha discernimento daquilo que estava absorvendo enquanto produto artístico. Então, qualquer coisinha que escapasse um pouquinho mais, eles já iam em cima. Por exemplo, se a peça pesasse muito numa relação de um trio romântico, eles já pesavam que falam, não, esse público não é para ver esse tipo de coisa. Engraçado que depois, quando foi para a televisão, a telenovela vai usar exatamente esse mesmo discurso, mas lá no circo eles achavam que o público não poderia ver esse tipo de coisa. E muito em cima também de algumas peças que tinham um apelo de violência muito grande. Uhum. Como as peças falavam muito do momento contemporâneo, então falava muito por exemplo, de conflitos no campo, né? Então tinha sempre um conflito, a briga por terra, então tinha sempre um componente de violência muito grande, e isso incomodava bastante a censura. Mas se nós fizermos um balanço de peças que foram efetivamente vetadas no circo, de 1.080 peças, somente 10 foram proibidas de serem encenadas. O que não evitou, por exemplo, que algumas peças fossem liberadas para público acima de 18 anos, que era a mesma coisa que veto, porque no circo não dá para você falar assim, olha, só entra quem tem 18 anos para poder assistir o espetáculo. Então era a mesma coisa. Então a censura foi intensa, afetou bastante a produção artística também no circo, que era uma expressão popular, né? E que eles tiveram que se adaptar àquelas circunstâncias para ter um espetáculo que não fosse perseguido politicamente, né, pelo Estado. Mas então eram mais questões assim morais, ou tinha também uma preocupação política ali da censura? Tanto política, quanto religiosa, quanto moral. São o tripé que vai nortear a censura em qualquer gênero teatral. No circo-teatro não muda, são também essas três questões que incomodam mais os censores. Então, e nós sabemos que a censura também procurava controlar muito a cultura popular, né? Nós sabemos que, por exemplo, em nome do português bem falado, do português bem escrito, da norma técnica, muitas obras, muitas peças de teatro, muitos livros, tal, eram proibidos de ser apresentados, editados, publicados, distribuídos, né? Então, nós sabemos que também, além da questão moral, política e religiosa, havia essa certa perseguição ao que era genuinamente popular. O que você acha disso? Você concorda com isso e como é que é isso hoje? Não, concordar com censura nenhuma, eu concordo, né? Na verdade, essa intervenção, um dos motivos iniciais da censura, uma das justificativas era justamente isso, vamos falar o português correto, vamos primar, né, pela correção do que é falado. Então, várias peças, de fato, o censor ia lá e reclamava, olha, vocês estão falando um português que é e é engraçado que uma temática muito recorrente no circo e teatro era a figura do caipira, né? Então, o caipira que vinha para a cidade, a grande graça da peça era ele falar errado. E o censor reclamava, olha, isso aí não é um bom exemplo para quem está assistindo a peça, né? Em função desse pressuposto para a censura, vários autores de nome, de respeito, participaram da censura baseado nesse pressuposto. Vinícius de Moraes, né, uma série de autores consagrados foram censores imbuídos com esse propósito de evitar a fala errada, né? Mas em cultura popular, em circo-teatro, é algo completamente sem sentido, porque o que se fala no palco é a língua das ruas, é a linguagem das ruas, né? Então, o italiano misturado com o português, o caipira falando errado, o pessoal do Oriente Médio Então, isso tudo era motivo para gerar
comédia, para gerar graça, né? E o censor reclamar disso era algo completamente sem sentido. Descaracteriza o gênero circo-teatro. Walter, teve aqui com a gente no Prosa Sem Censura a Mariana Gabriel, que ela é uma cineasta e ela fez um documentário sobre a vida da avó dela, que foi a primeira mulher a ser palhaço no Brasil, né? Uma mulher negra. E aí a Mariana estava falando pra gente, o documentário da Mariana falava sobre isso, sobre como que era a participação das mulheres, como as mulheres começaram a participar no circo mais ativamente. E aí na sua pesquisa, como é que você percebe essa participação das mulheres na dramaturgia do circo? O circo ele sempre foi, em termos de costumes, muito mais avançado do que a própria sociedade, porque é um espaço onde se misturam muitas linguagens, onde se apresentam muitas influências, né? Seja da cultura erudita, da cultura popular, das manifestações folclóricas. Então, se cria ali um ambiente propício para novos costumes, né? Então, é interessante que quando surgiu o autor teatral, quando surge aquele domínio da escrita dramatúrgica, as mulheres elas foram as primeiras autoras no Brasil, não só no circo-teatro, né? Mas fazendo pesquisa, levantando lá as primeiras peças de autoras brasileiras, elas vêm do circo, né? Então elas começam a ter essa presença muito forte no circo-teatro. E é interessante o caso da palhaça Chamego, né, que é a avó da Mariana, porque ela era um palhaço, ela não se caracterizava como uma palhaça. E essa é uma discussão muito intensa que hoje alcançou um auge, assim, porque já existe até uma associação de palhaças, né, em que não ficava bem para uma mulher fazer uma palhaça, e sim ela tinha que se submeter a fazer um tipo masculino, né? E a Chamego, ela foi uma dessas figuras que tiveram que se vestir como palhaço. E hoje a Mariana ela faz um trabalho bem intenso para mostrar que os tempos mudaram e que, de fato, ela foi precursora de um trabalho, né, que possibilitou hoje existir, por exemplo, uma associação de palhaços. Sim, foi muito legal, né? Walter, nós sabemos que a tradição circense deu origem a muitos programas de televisão, no rádio também, mas principalmente na televisão. E que o Chacrinha, por exemplo, adotou muito da estética circense, né? E nós sabemos que eles eram muito perseguidos pela censura. Você tem alguma coisa a comentar a respeito disso? Bom, acho que a principal herança da cultura popular para a televisão é justamente o improviso, né? Então, a produção de TV é muito parecida com a produção circense. Não é à toa que o Daniel Filho, que foi um grande diretor da TV Globo, sintetizou a linguagem da telenovela, ele escreveu um livro no final da vida chamado Circo Eletrônico, porque ele dizia que a televisão nada mais era do que um circo, um grande circo eletrônico, né? Isso incomodava muito, né? O improviso sempre incomoda muito aqueles que querem controlar a produção artística. Por quê? Porque é o inesperado, né? Então, a censura foi muito em cima do Chacrinha, dos próprios palhaços na TV, né? Então, essa marcação foi sempre muito cerrada também, em função dessa grande característica que é o improviso. Então, hoje nós tivemos aqui conosco Walter de Souza Júnior, falando sobre cultura popular, sobre circo, sobre meios de comunicação, né? E nós, falando sobre censura e liberdade de expressão, vimos a importância da improvisação. É muito interessante porque o improviso é tanto uma arma contra a censura, daí vem, por exemplo, o caco no teatro, que é essa fala que não estava no programa, que não estava no roteiro, né? Não estava no texto. Ao mesmo tempo, o improviso acaba deixando os censores sempre com os olhos muito abertos para ver o que é que esses artistas, esses danados desses artistas, vão inventar. Nós queremos agradecer a audiência de vocês. Por favor, deem seus likes. Mandem suas sugestões, seus comentários. O nosso e-mail está aqui na descrição e nós esperamos a participação de vocês para a gente falar sempre, cada vez mais sobre a liberdade de expressão e vendo onde é que a censura anda controlando a nossa fala. Muito obrigada.